Boa tarde a todas e todos. É um prazer poder estar aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todas e todos e a oportunidade também garantida pela instituição e por aqueles que estão ajudando na organização desse evento. Eu sou Éden Pereira, eu sou professor formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e atualmente estou no programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ. Eu acabei me enrolando aqui. E essa pesquisa que eu desenvolvo, que eu já estou no final, né, essa pesquisa ela já está nos seus passos finais, ela é desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em História Comparada na UFRJ, onde eu comparo a reforma e a abertura na China e a perestroika na União Soviética, né, que são duas reformas que aconteceram em dois estados de orientação socialista na década de 80. Né? A China começou até no final da década de 70, mas ambos coincidem ali ao longo da década de 80 com várias outras medidas. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer, né, e aí eu começo aqui, por exemplo, ressaltando as palavras de um estudioso britânico que fez um estudo profundo sobre as reformas, que é o Peter Nolan, que ele disse, né, em um dos livros dele, que as duas reformas, tanto na China quanto na União Soviética, elas seriam determinantes para o cenário geopolítico, para o cenário econômico internacional do século XXI. E eu acredito que isso é plenamente aplicável também para a geopolítica, que é um dos pontos centrais do meu trabalho. Porque qual é o objetivo, quais são os objetivos do meu projeto? Em primeiro lugar, ele compara as reformas na China e na União Soviética dentro do marco da Guerra Fria, e aí eu acho que é muito importante situar esse ponto, porque eu acredito, né, e aí a minha hipótese central, eu acredito que as reformas na China e na União Soviética, elas se originam justamente não apenas a partir de questões de problemas internos, mas também elas surgem a partir das tensões da Guerra Fria. Opa, alguém aí? Bom. Seguindo. Outro objetivo do meu projeto é apontar os elementos de caráter interno e, evidentemente, também o geopolítico que impulsionaram as reformas. Esses são pontos que entrelaçam aí o desenvolvimento do meu projeto, que começou, e aí eu não disse a data, né, ele começou no ano de 2020, quando eu entrei no programa de História Comparada. Né? Inclusive, eu já passei pelo processo de qualificação, e nesse momento já me encontro já nos momentos finais, onde eu estou escrevendo os capítulos para a minha dissertação, que é prevista para ocorrer ao longo desse ano. E aí, uma das questões que a minha pesquisa ela discute e ela trabalha a partir do âmbito da questão da Guerra Fria é buscar entender primeiro como que também a China e a União Soviética elas se inserem a partir desse sistema, né? E aí, para isso, eu vou mobilizar uma discussão com alguns autores, né? Eu mobilizo tanto o Eric Hobsbawm, quanto o Teotônio dos Santos, quanto também o Luiz Fernandes, para poder entender, que eles me contribuem, né, na minha leitura, para poder compreender que a Guerra Fria, ela, para além de um conflito entre dois blocos, entre dois campos, ela era também um sistema que funcionava como um instrumento de hegemonia na contenção por parte, né, dos Estados Unidos e dos países ocidentais capitalistas na contenção de uma dinâmica de um modelo socialista soviético que se apresentava como um polo alternativo ao capitalismo no Ocidente. Essa é uma das leituras essas são algumas das leituras que vão nos contribuir para a formação da nossa ideia de Guerra Fria. Buscando ampliar, né, uma concepção que permaneceu durante muito tempo, que é uma concepção estrutural, muito definida, de dois blocos, enfim, a gente busca ampliar isso para compreender algumas movimentações que acontecem ao longo do conflito.
como, por exemplo, é o caso da cisão sino-soviética, que é também um dos tópicos que a gente vai trabalhar que a gente trabalha dentro da nossa comparação. E uma outra questão que nós consideramos muito relevante para a nossa pesquisa foi trazer os teóricos da geopolítica dos Estados Unidos, alguns dos quais, né, alguns deles, né, notadamente o Zbigniew Brzezinski, que, para quem não conhece, foi o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, e um outro foi o Henry Kissinger, que também foi conselheiro de segurança nacional e também foi secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Mas especialmente o Brzezinski, ele é muito importante, e aí a gente, por exemplo, usa uma obra dele que é muito importante, que foi editada na década de 80, que é chamado Estados Unidos e União Soviética, um grande desafio, onde ele apresenta os mecanismos práticos de ação pelos quais os Estados Unidos deveriam, os mecanismos que os Estados Unidos deveriam usar para poder conter a União Soviética. E aí tem uma concepção de Guerra Fria dele que é muito interessante, porque parte não só de um aspecto que é ideológico, político e econômico, mas também um aspecto civilizacional, que é uma discussão que a gente vai ver muito ao longo da década de 90, mas que está presente nesse livro dele já na década de 80, que é algo também bastante interessante, que ele vê como um projeto, como uma colisão entre projetos de império marítimo e continental, e aí ele faz várias comparações ao longo da história. E aí uma das defesas, enquanto alguns mecanismos que ele defende como uso para poder conter esse bloco, né, são o uso das vulnerabilidades periféricas, que podem ser econômicas, políticas, sociais, ideológicas, enfim, tem diversos caracteres, até mesmo o controle do que ele chama de Estado espino, para poder cercar essas potências continentais dentro da Eurásia, que para ele é o principal tabuleiro da geopolítica internacional. E aí eu trouxe um mapa para vocês, também para poder visualizarem como é que ele visualizava esse confronto também com a União Soviética e com a China, né? Ele visualizar inicialmente com a China, porque depois a China ela vai, evidentemente, ela vai sair desse campo que está no guarda-chuva, por assim dizer, da União Soviética, e vai normalizar suas relações com os Estados Unidos. Mas esse mapa é possível a gente ver que ele nomeia três frentes, a existência de três frentes, né? Uma primeira frente é na Europa oriental, surge justamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Uma segunda frente é no Extremo Oriente, e uma terceira frente, e eu acho que essa é interessante para a gente observar, inclusive, considerando o ano de 2021, como é que foi, por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, para a gente observar qual é a importância geopolítica que cumpriu o Afeganistão para essa estratégia dessa terceira frente que o Brzezinski também analisa, né? Para além da estratégia geopolítica que os Estados Unidos vai promover numa ofensiva para desestruturar os estados do bloco socialista, né? Ocorre também que essa pesquisa ela analisa os problemas internos existentes na China e na União Soviética. Por exemplo, na União Soviética, nós analisamos a perda da dinâmica econômica, social e política do país a partir do ano de 76, algo que, por exemplo, um autor chamado Alec Knopf chama de pré-crise ou de mal-estar, que a gente pode entender como mal-estar, né? Por exemplo, ele fala que não necessariamente é uma crise econômica, porque existem, inclusive, trabalhos que já colocaram que não existia uma crise econômica antes da perestroika, que, na verdade, teria sido a perestroika que teria conduzido o país a uma crise econômica. Esses são alguns números também que nós vamos analisar a partir de dados que nós coletamos, né, que nós analisamos. E aí a gente entende essa crise muito mais como um mal-estar do que propriamente uma crise econômica, um sentido de pré-crise, no sentido de que existia problemas políticos e sociais na sociedade soviética que não necessariamente são associados a problemas econômicos. E aí eu cito um exemplo aqui, e aí eu deixo até como indicação de filme para vocês, um filme soviético de 77 chamado Romance Burocrático, de Eldar Riazanov. E é um filme que trata das mazelas da burocracia soviética, de alguns problemas relacionados, né, à corrupção, enfim. Então eu acho que é interessante, fica aí também uma indicação de filme que expõe um pouco o ambiente da sociedade soviética na época. Não é a sociedade soviética como um todo, mas é uma parte da sociedade soviética.
A China, a gente já analisa por um outro ponto de vista no que diz respeito aos problemas que emergem ao longo desse período, que a gente observa que a China está passando por um período de isolamento político na Revolução Cultural, um atraso também relativo no desenvolvimento das forças produtivas, mas existe um elemento também que é super importante, que é pouco discutido quando se fala também da reforma e abertura, que é a questão da integridade territorial chinesa, que se tornou aí um tema recente de muitas discussões por causa das questões de Hong Kong e Taiwan. E aí eu faço um alerta, que eu acho que é importante se levantar, que a China, na década de 70, ela se encontrava em níveis sociais e econômicos, em alguns índices, abaixo, por exemplo, do que se situavam Hong Kong e situavam Taiwan. E isso, em alguma medida, também era uma certa ameaça à própria integridade territorial chinesa, no sentido de reunificação. Porque é muito importante falar, né, que a reunificação chinesa, conduzida pelo processo revolucionário de 1949, ele ainda não havia se encerrado e ainda hoje não se encerrou. Inclusive, um dos objetivos do Partido Comunista Chinês é tentar concluir essa chamada reunificação até o ano de 49. E esse é um dos objetivos, né, que a gente vai estar discutindo também, da reforma e abertura, né, justamente também sanar esse tipo de problema, que era um problema que causava mal-estar também na sociedade chinesa, né? Até porque haviam bases militares estadunidenses e efetivos militares estadunidenses e britânicos dentro de Hong Kong e Taiwan, ou seja, também faziam parte desse cenário da Guerra Fria dentro do Sudeste Asiático. Uma outra coisa que a gente analisa dentro dessa pesquisa também, que consideramos importante, e que se relaciona em alguma medida também com a geopolítica, é a chamada encruzilhada da inovação, que não é um termo meu, é um conceito que é usado pelo historiador e professor de Relações Internacionais Luiz Fernandes. Ele usa esse conceito, ele cria esse conceito chamado encruzilhada da inovação, para poder analisar a revolução científico-técnica que estava se passando naquele momento a nível mundial e que os países socialistas estavam com dificuldade de conseguir difundir a tecnologia. E é importante a gente dizer que não era dificuldade de se conquistar essa tecnologia, porque o caso, por exemplo, não só na União Soviética, mas na própria China, eles conseguiam, por vezes, acessar essa tecnologia de alto calibre, mas tinham dificuldade de difundir, não só pelas suas capacidades produtivas, mas também por uma série de outras questões políticas e sociais derivadas, seja do modelo estrutural pelo qual a própria economia desses dois países se estruturava naquele período, seja também pelo bloqueio das potências ocidentais. Por exemplo, Brzezinski vai dizer, a partir do momento, que a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos é um elemento decisivo para a sua vitória durante a Guerra Fria, né? E aí eu vou trazer alguns diagnósticos de Deng Xiaoping e Mikhail Gorbachev, também para que possamos analisar como que esses dois líderes responsáveis pelas reformas, eles analisavam esse período, né? Diz o Deng Xiaoping: uma política de portas fechadas impede qualquer país de se desenvolver. Sofremos com o isolamento, assim como os nossos antepassados. Você pode dizer que foi uma espécie de política aberta, quando Jiang He foi enviado em viagens aos oceanos ocidentais pelo imperador Tianzhu, da dinastia Ming. Mas a dinastia Ming começou a declinar com a morte do imperador Tianzhu. Na dinastia Qin, durante os reinados de Kangxi e Qianlong, não havia uma política aberta digna de menção. A China permaneceu isolada por mais de 300 anos, desde meados da dinastia Qin até a Guerra do Ópio, ou por quase 200 anos contados a partir do reinado de Kangxi. Como consequência, o país caiu na pobreza e na ignorância. Após a fundação da República Popular, durante o período do primeiro plano quinquenal, abrimos o nosso país para o mundo exterior, mas apenas para a União Soviética e os países do leste europeu. E depois fechamos as nossas portas. Vou pular um pouquinho para a gente avançar. Se nos isolarmos e voltarmos a fechar nossas portas, será absolutamente impossível nos aproximarmos do nível dos países desenvolvidos em 50 anos. E aí eu trago também a análise do Gorbachev. Importante dizer que tanto o Deng Xiaoping quanto o Gorbachev, esses trechos desses escritos e discursos, eles estarão presentes também, serão analisados também dentro da minha pesquisa. Há muito deveríamos ter feito um exame mais racional do mundo,
ao nosso redor e do nosso passado. Deveríamos ter visto com mais destemor onde nos encontramos. Quando um país enxerga no outro a encarnação do diabo e em si mesmo a personificação do bem absoluto, as relações entre eles chegaram a um beco sem saída. Não estou me referindo aqui à retórica anticomunista, embora seja perniciosa, mas à incapacidade ou relutância de perceber que todos nós representamos uma raça humana, que compartilhamos de um destino comum e temos de aprender a sermos vizinhos civilizados em nosso planeta. A alienação é diabólica. Além disso, os contatos econômicos fornecem bases concretas para uma reaproximação política. E aí percebam vocês qual a diferença que o Gorbachev e que o Deng Xiaoping fazem em relação às suas respectivas reformas, né, que nós comparamos dentro da nossa pesquisa. E aí eu trouxe alguns dados concretos, né, tenho muitos outros dados, né, eu poderia exibir todos eles aqui para vocês com o maior prazer, mas infelizmente não dá, que trazem, né, e evidenciam alguns dos impactos da perestroika e da reforma e abertura na China e na União Soviética. Percebam, esse PIB nominal que sobe de uma forma bem grande, né, escalada, né, é a dos Estados Unidos, né? E vocês percebem que a União Soviética chega até a acompanhar um pouco durante um determinado período, mas após a perestroika, percebam vocês que ela vai decaindo, né? De 82 a 86, aí ela só decai. É claro, e aqui também abrange também a Rússia, nesse caso, né? Vai abrangendo também a própria Rússia. Concluindo, a China, vocês veem que a China passa por um crescimento, por um crescendo, né? Que depois dessa reta, inclusive, ela cresce ainda mais. Bom, conclusão, para concluir. As reformas da China na União Soviética são impulsionadas por questões internas, porém, eu acredito, e essa é a minha hipótese, também se relacionam com o cenário da Guerra Fria, e são impactadas e reformuladas, preparadas a partir disso, né? Reformuladas não, preparadas a partir disso, e os desfechos diferentes na década de 90 foram resultados a partir de diferentes opções políticas adotadas pelas reformas. Algo que, por exemplo, também eu busco trazer com a própria análise dos discursos de Gorbachev com Deng Xiaoping. Eu peço perdão aí por ter passado um pouco do horário. É isso. Agradeço.